baseado no tema das disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais são, como alguns de vocês devem saber, oração, jejum, meditação da Bíblia e assim por diante. E nós vamos falar sobre vários deles e tentar abordar aspectos muito práticos também no que diz respeito a essas disciplinas. O texto de hoje é Mateus 6, Evangelho de Mateus. Há dois livros mais fáceis de encontrar na Bíblia, né? Um é Gênesis, o outro... Bom, o outro é Apocalipse, mas acho que Mateus devia ser também um dos fáceis, porque está mesmo lá no início do Novo Testamento. Então, Mateus capítulo 6, versos 5 a 9. Vou falar por tópicos hoje. Tenho aqui o auxílio da projeção. Sim, podemos acompanhar os tópicos todos enquanto os vou desenvolvendo. E lemos assim da palavra de Deus. O título da minha mensagem, eu arranjo sempre um título para focar na ideia central. É entender a oração. Entender a oração é chave realmente para o nosso andar com Deus. Vamos orar então e vamos ler e depois vamos orar. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 6. E quando orares, versículo 5, não sejas como os hipócritas, pois se alegram em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Não vamos ler o Pai Nosso todo. Vamos falar sobre o Pai Nosso também de forma mais específica daqui a umas semanas. Vamos só orar e pedir novamente o auxílio de Deus para nos ajudar neste tempo. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, com a Tua palavra, que como ela própria revela, não pode ser nem reconhecida, nem entendida, nem aceite, se não for pelo auxílio do Teu Espírito. Pedimos por isso esse auxílio. Precisamos desse auxílio para que a palavra possa realmente entrar profundamente na nossa mente e no nosso coração, mas acima de tudo para que possamos aceitar os desafios desta palavra e deixar que a nossa vida seja transformada pelos desafios desta palavra. Pedimos, Senhor, que o nosso coração hoje seja receptivo, seja como a boa semente, a boa terra, aliás, onde Tu lançaste a semente e ela caiu e ela deu fruto, Senhor. Que nós possamos dar frutos com base nesta mensagem. No nome de Jesus. Amém. Então, estamos a falar sobre oração hoje e acho que é essencial entender o que é que a oração é, o que é que ela representa, não é? Antes de começar a falar sobre o que é que devíamos fazer, de que forma é que devemos orar e assim por diante, antes de entrar em aspectos muito práticos, eu queria falar da raiz do assunto, não é? Para percebermos realmente o que é oração. Porque às vezes, quando se fala de oração, parece que é uma obrigação, não é? Sempre que se fala da necessidade dos cristãos orarem, dos filhos de Deus orarem, parece que é uma obrigação, um dever que se está a colocar sobre os nossos ombros, que é tão difícil de realizar e que temos que fazer para cumprir uma certa expectativa, para satisfazer uma certa expectativa. Mas, na verdade, se nós prestarmos atenção ao que o texto mostra, e há muitas coisas num texto bíblico que são meio implícitas, é preciso estar muito atento para perceber estas coisas. Vamos chegar à conclusão que a oração é, na verdade, não é um dever, não é uma obrigação,
mas é, na verdade, a expressão de um relacionamento. Praticamente todas as passagens do Novo Testamento onde Jesus fala da oração, ele refere-se a Deus como Pai. Em quase todas elas. Por exemplo, naquela primeira frase que nós depois lemos no versículo ali mais à frente, quando Jesus começa a falar sobre o Pai Nosso, não é? Ele diz, quando orares, vocês vão orar assim, Pai Nosso que estás no céu. Portanto, chamar a Deus de Pai, lidar a Deus, com Deus como um Pai na oração, significa claramente que a oração é a expressão de uma relação. Vamos usar o exemplo da vida real, do dia a dia, da relação entre filhos e pais. O que é que acontece na relação entre filhos e pais? E aqui estamos a falar de uma relação saudável, não é? Porque há relações entre filhos e pais que não são normais, são anormais, que não são saudáveis, são disfuncionais. Mas numa relação normal entre filho e pai, há uma intimidade, há uma grande proximidade. Os filhos, e não é por acaso que Jesus usa as crianças, por exemplo, quando ele diz que ninguém pode entrar no reino dos céus se não for como uma criança, é porque as crianças, como é que elas se apresentam diante dos pais? Elas confiam inequivocamente no pai. As crianças não colocam questões na confiança que põem no pai. Por exemplo, se eu for falar com a Eliana e a Elisa, que são muito pequenas, não é? Estão naquela fase tenra da idade. Se eu disser que, olha, hoje vamos mudar de casa, vamos começar a viver numa outra localidade, à partida, elas não vão oferecer grande resistência, porque elas confiam no seu pai. Elas sentem segurança com os seus pais. É conosco que elas sentem segurança. Elas sentem o nosso amor. E todos estes aspectos, a confiança, a segurança que nós lhes transmitimos, o amor que nós lhes transmitimos, dentro desta relação, faz com que elas desejem passar tempo com os seus pais, conosco. Elas gostam muito de passar tempo conosco, porque elas sabem que conosco elas vão encontrar o amor, a segurança, na sua maior expressão. Por isso elas querem passar tempo conosco. Quando eu lhes digo, filhas, vamos passear, vamos para o Vasco da Gama passear, elas nunca reclamam. Elas ficam cheias de entusiasmo, vamos, porque elas querem passar tempo comigo. Às vezes são elas que me dizem, papá, então, não vamos passear, porque elas querem passar tempo comigo. Então a oração, sendo a expressão de uma relação, ela é fruto da relação que temos como filhos de Deus. Deus é o nosso Pai, nós somos seus filhos. Nós amamos a Deus, Ele nos ama. Nós sabemos que ninguém nos ama mais do que Deus. Nós sabemos que ninguém nos entende melhor do que Deus. Nós sabemos que ninguém nos apoia mais do que Deus. Nós sabemos que ninguém nos abraça mais do que Deus. Nós sabemos que ninguém tem mais possibilidades de nos ajudar nos nossos problemas do dia a dia do que Deus como nosso Pai. E por causa disso, nós temos o estímulo e a motivação e o encorajamento de constantemente, regularmente orar. Porque orar é ter conversa, passar tempo, ter comunhão, ter intimidade com quem nós amamos. Não é um dever, não é uma obrigação. Por isso o tratamos por Pai. Por isso Jesus começa a oração com Pai Nosso. É a expressão de uma relação. Então podemos concluir também que se não existir no nosso coração motivação para orar, se não houver no nosso coração motivação para orar, então talvez alguma coisa nesta relação não está bem. Vocês não concordam comigo? Será normal um filho não sentir motivação para passar tempo com o pai? Será normal um filho não sentir estímulo para passar tempo de qualidade com o pai? Não é normal. O normal é os filhos gostarem de passar tempo com os pais, desejarem passar tempo com os pais, não é? Isso é o normal. Então, quando nós não estamos a desejar passar tempo de qualidade com Deus, pode ser que haja algum problema.
Ok? Então vamos continuar. A oração é uma expressão de um relacionamento. Segundo aspecto, a oração não é um ritual. A oração não é algo que deve ser feito como um sistema rígido em que nós acreditamos ou achamos que Deus nos vai ouvir mais ou somente nos vai ouvir se nós orarmos de determinada maneira. É por isso que Jesus diz aqui, uma vez que é uma expressão de uma relação com o Pai, Jesus diz aqui aos seus discípulos, vocês não façam como os fariseus, que oram com vãs repetições, ficam em cantos específicos para orar, porque eles acreditam que naquele canto é aquele lugar sagrado onde nós devemos orar. Porque eles acreditavam que o templo era o lugar onde se devia orar. Não, se a oração é a expressão de um relacionamento de um filho para com seu pai, é uma conversa, é um tempo de intimidade entre os dois, não tem que haver um sistema sobre a maneira como devemos orar. Não há um sistema. Porque algumas pessoas poderão pensar que Deus nos ouve mais se eu orar de pé. Ou Deus me ouve mais se eu orar ajoelhado. Ou alguns poderão pensar que para convencer Deus eu preciso de repetir aquilo que eu disse. E é interessante ver que às vezes há orações que são muito longas. A pessoa ora durante 5 minutos, mas está sempre a repetir a mesma coisa. Isto é porque de alguma forma ela acredita que precisa de repetir. Não é? Nós chegamos a criar na nossa cabeça, muitas vezes sem nos apercebermos, certos rituais e acreditar nesses rituais quando são desnecessários. Nós estamos numa relação com o Pai. Se eu estou numa relação com o meu Pai, eu posso me apresentar a Ele, onde quer que eu esteja, e simplesmente falar aquilo que está no meu coração, porque Ele é o meu Pai. Orar num espaço religioso, orar num lugar específico, orar numa determinada posição, pegar num papel que já tem uma oração e eu só estou a repetir aquilo várias vezes, nada disso torna a oração mais eficaz. Agora, o que pode prejudicar ou o que pode tornar a oração ineficaz é se ela realmente não for a expressão de uma relação. Os fariseus oravam no templo, mas os fariseus não tinham o tipo de relacionamento de que Jesus fala aqui de um filho para com seu pai. Eles eram religiosos. Eram pessoas cheias de doutrina, de leis, de sistemas rígidos e de tradições. Eles passaram a acreditar mais nas tradições deles e nos rituais deles do que no próprio Deus. E eles não tinham uma relação de pai e filho. Então eles não se podiam expressar. Eles expressavam-se através daquele ritual, porque eles acreditavam que era assim que a oração era mais eficaz. Em terceiro lugar, a oração é sempre recompensada. Amém? Orar nunca é em vão. Orar nunca é vão. Jesus disse aqui que vocês não façam como os fariseus, não fiquem em público a orar de uma determinada maneira, para conseguir a atenção das pessoas. Mas vocês, quando quiserem orar, e aqui ele está a falar da oração individual, não é? Porque ele está a apontar para a responsabilidade individual. Quando tu fores orar, vai para um lugar silencioso, um lugar quieto, e ali orarás ao teu Pai, e ele diz, Deus te recompensará. Porque Deus sempre recompensa. Agora, de que maneira é que Deus pode recompensar a nossa oração? Quando é que Deus recompensa a nossa oração? De múltiplas maneiras. Deus pode recompensar a tua oração realmente dando aquilo que tu pedes. Deus pode recompensar a tua oração simplesmente dando-te a sua paz. Deus pode recompensar a tua oração mudando o teu caráter quando tu oras a Ele. Deus pode recompensar a tua oração dando-te mais paciência, desenvolvendo a tua paciência, desenvolvendo a tua flexibilidade para com os outros e assim por diante. Quer dizer, nunca é em vão orar. E por causa disto é que eu acredito que em Lucas 18, Jesus falou sobre uma parábola, contou uma parábola, e nessa parábola Jesus queria explicar aos seus discípulos que era importante orarem sempre. Ele contou a história de uma mulher que incomodava um juiz,
e que ela ia continuamente incomodar este juiz, até que um dia o juiz, já estando farto dela incomodá-lo, o juiz decide então resolver a causa dela. Isto é apenas a parábola. Mas no fim da história, para concluir a história, Jesus disse assim: é assim convosco também. Vocês devem orar, ainda que pareça que Deus esteja a demorar-se. E ainda que pareça que Deus está a demorar, mais cedo ou mais tarde, eu estou a translinear agora, ele não disse exatamente assim, mas a ideia é: mais cedo ou mais tarde Deus vos fará justiça. Mais cedo ou mais tarde nós veremos a resposta de Deus à nossa oração. Pode não ser da maneira como nós esperamos, pode não ser da maneira como nós queremos, mas Deus sempre responde às nossas orações. Finalmente, ponto 4 é que a oração também é uma disciplina. Agora vocês podem estar a pensar: mas pastor Marcos, que contradição. No início o pastor disse que a oração não é uma obrigação, que a oração não é um dever. Como é que a oração pode então ser uma obrigação? Uma disciplina. Já pensaram nisso? Por que a oração também é uma disciplina? Aspecto número 1, muito importante. Porque a oração requer intencionalidade. Gravem esta palavra: intencionalidade. Tudo o que tu queres fazer na tua vida com intencionalidade, tu tens que pôr alguma disciplina em relação a isso. Nesta passagem que nós lemos, o que é que estamos a ver aí? Jesus disse: quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a porta, fica lá no sossego, na solitude, só tu e Deus. O que é que isto implica? Separar um tempo, escolher um espaço para orar. Mas não há aqui nenhuma contradição com o que eu disse antes. E o exemplo que eu vou dar a seguir mais uma vez, utilizando novamente o exemplo da família, é um bom exemplo para isso. Eu falei-vos das minhas filhas e da necessidade de nós passarmos tempo de qualidade com elas. Sabem o que é que acontece se eu não for intencional? Se eu não tiver nenhuma intencionalidade de passar tempo com as minhas filhas, eu simplesmente não vou passar tempo com elas. A mesma coisa com a minha esposa. Se eu não tiver intencionalidade, nós simplesmente não vamos conseguir passar tempo. Por quê? Porque há muita coisa na nossa agenda. Há muita coisa na nossa agenda. O dia que eu escolhi, e foi uma decisão pessoal, pode mudar um dia, lá está, não é um dia sagrado, pode mudar um dia, mas agora, na fase em que nós nos encontramos, para passar tempo com as filhas e com a esposa, é a segunda-feira. Ok? Eu decidi, mas foi difícil, meus caros irmãos. Foi difícil porque eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar. Eu sou até certo ponto, sou um hiperativo. Eu gosto de atividade, eu gosto de trabalhar, gosto de produzir, gosto de ser produtivo no meu tempo. Estão a ver? Gosto de fazer planos e realizar os meus planos, ir atrás deles, e reuniões. Gosto de reuniões estratégicas. Eu gosto disto, eu gosto de responder a e-mails. Eu gosto disto. E é uma grande tentação para mim nas segundas-feiras. Porque às vezes na segunda-feira eu estou a começar o meu dia e recebo 2, 3 e-mails de trabalho. E e-mails muito tentadores para responder. E eu sei que eu tenho um compromisso com a minha família. Então o que é que eu faço? Depois alguém telefona, um membro da igreja telefona. E há nomes, quando vejo o nome de um membro da nossa igreja, o meu coração fica logo apertado. Respondo ou não respondo? E às vezes já tem havido casos em que há solicitações para reuniões à segunda-feira. Há pessoas que sabem, e eu já lhes disse, que a segunda-feira é o meu dia de repouso, mas me marcam reuniões à segunda-feira. E é uma grande tentação para mim. Então, meus irmãos, se eu quiser realmente manter esta prática de passar tempo com a minha família, eu preciso de ser disciplinado e intencional. Se eu não for disciplinado e intencional, não vai acontecer.
Eu vou ter sempre desculpas. Porque é uma reunião muito importante, não pode mesmo esperar. Porque é uma decisão muito importante, não pode mesmo esperar. Porque é um irmão que está mesmo com um problema grave, não pode esperar. E eu vou dar desculpas às minhas filhas, vou dar desculpas à minha esposa, sem nunca fazer aquilo que eu devia fazer. Porque eu não fui intencional e não pus disciplina naquilo. Então é preciso ser intencional. E sabem outro aspecto da importância de ser intencional e de ter disciplina? É que uma coisa é encontrar as minhas filhas no dia a dia, dizer: Eliana, então, está tudo bem? A escola correu bem? Sim, papá, correu bem. Pronto, acabou e vou fazer outras coisas. E é assim que muitos de nós conversam com Deus no seu dia a dia. Não é? Por quê? Porque há uma coisa que é verdade. Nós podemos falar com Deus em qualquer momento. Posso estar no metro a conversar com Deus. Posso estar no autocarro a conversar com Deus. Posso conversar com Deus enquanto estou a trabalhar, enquanto estou a lavar a louça. Óbvio, eu já disse que nós somos filhos de Deus, Ele é nosso Pai, e nós podemos chegar a Ele em qualquer momento. Mas quando tu queres passar um tempo de qualidade com alguém, tu tens de separar esse tempo. É ou não é verdade? Eu costumo conversar com a Selma várias vezes, mas nós estamos a sentir falta de uma coisa, e temos dito isso um ao outro várias vezes: de tempo de qualidade, só eu e ela. Sem nada à volta, sem distrações, sem preocupações, sem coisas de trabalho, sem nada. Eu ali sentado com a minha esposa, olhando nos olhos dela e ela olhando nos meus olhos, tendo um momento de intimidade, falando das coisas da vida, domésticas e assim por diante, mas também falando de nós, como é que nós estamos, como é que tu estás, como é que eu estou, como é que nós estamos em relação um ao outro. Nós sentimos falta disso, muita falta disso. Tempo de qualidade requer separação. Então, se tu não separas tempo de qualidade com Deus e só dependes do tempo que estás a orar, quando estás a lavar a louça, quando estás... Bom, às vezes até lavar a louça pode ser um tempo de qualidade com Deus, porque é um tempo de silêncio. Mas cuidado com este argumento de: eu oro em vários momentos do dia, mas não preciso de separar um tempo. É preciso separar. Porque se não separas, tu não vais conseguir aprofundar-te. Tu não vais conseguir entrar. Há tantas distrações, há tantas preocupações, há tanta coisa a passar na nossa mente. Nós precisamos do silêncio. Nós precisamos do foco. Nós precisamos de concentrar-nos em Deus e na palavra dEle. Poder abrir a Bíblia sem preocupações, sem agendas à nossa volta. Olhar para a Bíblia e dizer: Deus, o que é que ela significa para mim? O que é que este texto significa para mim? Como é que este texto pode me mudar, Senhor? Como é que eu posso mudar em relação a este texto aqui, Senhor? Ajuda-me. Para que isto aconteça, nós precisamos de separar tempo. Mas o nosso grande desafio é esse: nós não temos tempo hoje. Nós dizemos que não temos tempo hoje. Não é? Tenho tantos afazeres em casa, tanta tarefa doméstica, tantas responsabilidades de trabalho, tanta correria. Quando é que eu vou encontrar tempo para passar tempo de qualidade com Deus? Quero vos desafiar em relação a esta pergunta a pensar no seguinte: qualquer coisa que nós priorizamos na nossa vida, nós colocamos como uma prioridade e nós conseguimos encontrar tempo para aquilo. Qualquer coisa que nós priorizamos na nossa vida. O Cristiano Ronaldo é conhecido como o atleta, um dos atletas mais profissionais que tem. Não só no mundo do futebol, mas realmente no desporto em geral. Ele é um exemplo de um atleta profissional. E o Cristiano Ronaldo, como vocês sabem, ele ganhou mais de 5 bolas de ouro, eu acho. Várias vezes ele ganhou a bola de ouro. E muita gente não entendia isso. E até murmurava às vezes: mas porquê que é sempre o Cristiano Ronaldo? Porquê que é sempre o Cristiano Ronaldo? Porquê que não são os outros, não é o Cristiano Ronaldo? Ok, eu vou explicar porquê. Não explica tudo, mas explica uma grande parte disso. Cristiano Ronaldo, ele, quando o treino acaba, de tal forma treinar e estar bem fisicamente é uma prioridade na agenda dele,
Quando o treino acaba, uns vão para as suas casas, outros vão para curtir com os amigos. Cristiano Ronaldo fica no treino, sem ninguém, a trabalhar os remates, os livros e assim por diante, a treinar. Disciplina, intencionalidade. Segundo aspecto, ele decidiu retirar da sua dieta tudo aquilo que pode prejudicar o seu desempenho físico. Açúcar, ele evita açúcar, evita bebidas alcoólicas. Terceiro aspecto, Cristiano Ronaldo decidiu. Há muitos jogadores que depois dos treinos, à noite, vão às noitadas com seus amigos, aos bares, beber, e no dia seguinte têm que treinar, depois têm que jogar. Cristiano Ronaldo decidiu, eu não vou ter esta vida, porque eu quero ter o desempenho no mais alto nível. Mas para fazer isso é preciso priorizar, ser intencional e ter disciplina. E não é por acaso que ele é um atleta do mais alto rendimento. Porque ele priorizou, foi intencional e teve disciplina. Oração, se não priorizarmos, se não formos intencionais, se não tivermos disciplina, não vamos orar. E muito menos orar num tempo de qualidade com Deus. E querem que eu vos diga uma outra coisa? Não existe na nossa natureza humana uma predisposição de procurar a Deus através da oração. Esse é outro desafio que nós temos. Não existe uma predisposição. O nosso corpo quer entretenimento. O nosso corpo gosta de prazeres, de apetites, satisfazer os seus apetites. O nosso corpo gosta de procrastinar, adiar. O nosso corpo gosta disso. Ele não tem uma predisposição natural que nos leva a dizer, ok, todos os dias vou tirar 1 hora, ou meia hora, ou 2 horas, seja o que for, independentemente do tempo, para estar na presença de Deus para ouvir. Não existe uma predisposição natural para isso. Ela acontece com a graça do Espírito Santo, porque o Espírito Santo pode criar uma fome espiritual em nós, que nos leva a querer isso, mas ainda assim nós precisamos de ser intencionais e dizer, eu vou lutar contra tudo, eu vou priorizar este tempo, porque para mim é super importante eu estar na presença de Deus. Então todos os dias, esta meia hora é dedicado a estar na presença de Deus, a ouvi-lo, a falar com Ele, a aprender sobre Ele e a deixar que Ele transforme o meu caráter. Às vezes não estamos a crescer espiritualmente porque nós estamos tão envolvidos nos afazeres do dia a dia que não nos encontramos sequer ainda conosco próprios. Não nos conhecemos. Tu não sabes às vezes quais são as coisas que precisas de melhorar, onde precisas de transformação, porque não tens tempo para pensar sobre ti. Nem dás espaço a Deus para Ele revelar-te as coisas mais profundas da tua vida. Não há tempo. A vida é uma correria todos os dias. Já tenho pouco tempo. Meu Deus. Agora, a última coisa que eu gostava de dizer é que Jesus é uma referência de tudo isso que eu estou a dizer. Jesus é uma referência e um exemplo de tudo aquilo que eu estou a dizer. Várias vezes, ao lerem os evangelhos, vocês vão notar momentos onde, nos evangelhos, dizem que Jesus se afastou do público, das massas. Afastar-se das massas é fácil. Não é. Nós queremos estar com as massas na exposição pública, para que as pessoas nos vejam, para que as pessoas nos aplaudam. Ainda por cima, Jesus fazia milagres, tantos milagres. Ele tinha massas à sua volta. Toda a gente queria Jesus. Qual estrela da Hollywood ou da música pop? Não é? A gente quer massas, quer estar exposto. Jesus tinha muitos momentos da vida dele em que ele afastava-se intencionalmente das pessoas, ia para lugares desertos, e a Bíblia diz que ele ficava às vezes a orar toda a noite. Então, mas esse homem não tem que dormir? Sim, e ele dormia. Ele não negligenciava o sono. A Bíblia mostra várias vezes em que ele dormia. Mas ele priorizava tanto o estar com o Pai que ele às vezes sacrificava o sono.
para estar com o Pai em oração a noite toda. Não estranha que Jesus dissesse assim: o que eu falo é aquilo que eu ouço o meu Pai dizer. O que eu faço é aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Eu não faço nada que o meu Pai não tenha antes feito e que eu tenha visto fazer. Por quê? Porque havia conexão. Eles estavam conectados. Ele buscava Deus em oração. Eles estavam conectados. Houve 3 momentos importantes onde a oração, há um indício claro que a oração foi decisiva na vida de Jesus. Primeiro momento, a tentação no deserto. Quando Jesus estava no deserto a orar e a jejuar, Satanás se aproximou dele e tentou-o 3 vezes. Sabem, eu uma vez às vezes pensava erradamente acerca desse texto, que Jesus estava num momento frágil. Eu já cheguei a pensar assim: Jesus estava mesmo num momento frágil. E talvez foi por isso que Satanás aproveitou para se aproximar dele, porque Jesus estava num momento frágil. Não. Jesus estava no pior momento que o diabo escolheu para se chegar perto dele. Por quê? Porque Jesus esteve 40 dias e 40 noites em oração e em jejum. Vem te meter com Jesus nesse momento. Satanás veio, tentou Jesus 3 vezes e não conseguiu nada. Porque a mente e o espírito de Jesus estavam fortes. Jesus estava alimentado espiritualmente. Jesus estava forte. E por isso Jesus não caiu na tentação. Segundo aspecto, segundo momento em que Jesus foi tentado. Aliás, em que a oração foi decisiva na escolha de Jesus. Em Marcos 3, há uma referência de que Jesus passou a noite inteira a orar e depois de passar a noite inteira a orar, ele então foi escolher os seus 12 apóstolos, que foram pessoas muito marcantes na história do cristianismo. Eles iniciaram o movimento do cristianismo, não é? Que nós hoje somos beneficiários, porque Jesus os escolheu e Jesus, antes de os escolher, passou uma noite. Muitos de nós diremos: mas eu não oro porque eu tenho coisas muito importantes para fazer. Alguém disse, não sei se foi Billy Graham ou se foi outra pessoa, disse: quanto mais eu tenho para fazer, mais eu tenho que orar. Jesus, perante a decisão importante de escolher aqueles 12, ele passou a noite inteira em oração. Quantos de nós passamos muito tempo a orar quando temos uma prova difícil? Quantos de nós passamos tempo a orar quando queremos escolher o nosso parceiro para casar? Quantos de nós passamos tempo a orar quando estamos a pensar mudar de país? Quantos de nós passamos tempo a orar quando queremos fazer decisões importantes nas nossas vidas? Estranhamos depois que muitas das nossas decisões fracassem, porque secundarizamos Deus e priorizamos a nossa própria decisão. Terceiro momento foi na resistência que Jesus fez no jardim do Getsemane. Lembram-se daquele momento em que Jesus estava prestes a ir à cruz e estava naquele jardim. O que é que Jesus escolheu fazer para enfrentar aquele momento de agonia? Não sei se vocês se lembram. Horas antes do seu sacrifício, da sua morte, Jesus escolhe orar. E Jesus escolhe orar e vai com os seus discípulos orar. Sabem o que eu vejo interessante nessa passagem de Mateus 26, 36? É que Jesus separa-se para orar, pede aos seus discípulos para o acompanharem naquele tempo de oração. E Jesus começa a sentir muita angústia e quase Jesus desiste da sua missão. Quase, porque a missão era tão difícil que humanamente era impossível carregar tal peso. E ele disse: Pai, se é possível, faz com que este cálice de sofrimento passe de mim. Mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Ele fez a mesma oração 3 vezes, ele orou por 3 ocasiões diferentes. Quando Jesus terminou esta sequência de orações, sabem o que aconteceu? A atitude de Jesus mudou radicalmente. O homem que estava em aflição, que estava ali, estarrecido, no chão, sem se conseguir levantar, sem conseguir olhar para o desafio que ele tinha à frente, olhos nos olhos.
depois desta sequência, Jesus se levanta e diz aos seus discípulos: levantem-se, vamos, porque chegou a hora. Eu estou pronto agora para enfrentar esta dificuldade. Nos momentos mais decisivos da tua vida, tu queres estar com a pessoa que mais amas e queres estar com a pessoa com quem mais podes contar. E esta pessoa é Deus. Se nós queremos ter uma mente e um espírito mais forte para resistir aos desânimos da vida, nós precisamos de buscar a Deus em oração. Se nós queremos ficar mais fortes para lutar contra as tentações, nós precisamos de buscar a Deus em oração. Se nós queremos ter relacionamentos mais saudáveis, nós precisamos de buscar mais a Deus em oração. Se nós queremos ter igrejas mais vivas e mais dinâmicas e que frutificam mais, nós precisamos de investir mais na oração. Se nós queremos ter um futuro feliz, estável, na perspectiva de Deus, nós precisamos de investir mais na oração. Se nós queremos ver o reino de Deus crescer na terra, nós precisamos de investir mais na oração. Aliás, Jesus disse nesta oração aqui: Senhor, que o teu reino venha e que se faça a tua vontade na terra como se faz nos céus. Se nós queremos ser mais unidos, nós precisamos de investir mais tempo em oração. Se nós queremos ver os nossos irmãos na fé crescer mais na sua fé, serem mais maduros, nós precisamos de investir tempo a orar por eles. Mais tempo a orar por eles. Se nós queremos ver o mundo transformado por Jesus Cristo, se nós queremos ver os nossos amigos receber Jesus, se nós queremos ver os nossos chefes do emprego receber Jesus, se nós queremos ver os nossos familiares receber Jesus, nós precisamos de investir mais tempo em oração. Porque a oração é a forma como Deus escolheu na sua soberania para nós termos acesso a Ele e para pormos Deus e o seu reino em ação. Não tem como inventar outra forma, meus irmãos. Não somos nós quem decidimos como vai ser. Não somos nós que inventamos alguma coisa. Deus escolheu que a forma pela qual os seus filhos comunicam com Ele e entram na sua presença e põem Deus e o seu reino em ação fosse a oração. Se a oração é assim tão determinante, e se a oração é assim tão chave para o teu desenvolvimento espiritual, para o meu desenvolvimento espiritual, para o desenvolvimento do reino de Deus, para o desenvolvimento da nossa vitória no dia a dia, se é tão chave, e se nós negligenciarmos aquilo que é tão chave, então não sei o que nos resta mais. Jesus, Filho de Deus, priorizou a oração. Mesmo sendo Filho de Deus, quem me dera ter os poderes dele, não é? Para fazer o que ele fazia. Eu não tenho os poderes dele. Ele tinha aqueles poderes todos, mas ele investia muito do seu tempo em oração. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado por termos a Tua palavra, que nos encoraja e nos estimula. Queremos, ó Senhor, não ser apenas ouvintes, como diz Tiago, porque existe um grande risco de que ouvimos hoje passar ao lado, sem qualquer efeito nas nossas vidas. Por isso, ó Senhor, eu peço a Tua ajuda, porque eu sei que não existe em nós uma disposição natural de buscar-te, de amar-te, de investir em Ti, investir no Teu reino. Mas o Teu Espírito que em nós está, pode criar esta disposição em nós. Por isso, ó Senhor, a minha oração é: cria em cada um de nós uma fome de Ti, uma fome da Tua pessoa. Cria em nós, Senhor, uma compreensão de quem Tu és, que Tu és o nosso Deus e o nosso Pai, que Tu nos amas, que Tu és o nosso lugar mais seguro, está em Ti, e que nós, sem Ti,
não somos nada e que nós sem Ti não podemos fazer nada. Põe esta convicção nos nossos corações, para que de uma vez por todas nós possamos priorizar a oração nas nossas vidas. Não como um ritual, não como uma expressão de religião, mas sim, Senhor, como uma expressão de uma relação contigo, Senhor, de um relacionamento que nós temos contigo. Abençoa cada um de nós e abençoa a tua igreja neste sentido. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém.